Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Edivaldo Basílio e é com muita alegria que a gente retoma os circuitos de entrevistas, palestras e bate-papo do SGCast. Nós estamos de cara nova, de casa nova e pensamos tudo isso para vocês. Obviamente não queremos aqui trazer conteúdos de forma professoral. A ideia aqui é aprender com quem faz. Essa conversa de hoje é com uma pessoa muito especial e que tem em suas mãos uma operação complexa, mas que ela leva com muita maestria. E vocês vão aprender muita coisa aqui hoje com a Cristiane Rezende. Ela que é enfermeira de formação, especialista em terapia intensiva e gestão de serviços de saúde. E com ela hoje nós vamos falar, gente, do mercado de saúde brasileiro, complexo, dinâmico, com todos os seus problemas, mas que passa, nesse momento, do meu ponto de vista, quase que por um colapso total. Seja público, seja privado, o sistema de saúde brasileiro passa por sérios problemas e nós vamos discutir e debater isso aqui hoje. Experiências externas, experiências internas, nós temos bons exemplos de como lidar com esse mercado que só na saúde suplementar hoje a gente já fala e já atende mais de 52 milhões de brasileiros. Uma conta que não fecha fácil. Inadimplência, achatamento das margens de contribuição. Olha, os desafios são complexos. E Cris, eu já vou começar perguntando. Existe uma fórmula perfeita? Tem como a gente aprender com inspirações, com projetos, a exemplo do que acontece hoje no Reino Unido, nos Estados Unidos, no próprio Medicare, e trazer essas experiências para, na saúde suplementar brasileira, a gente sobreviver a esse tsunami? Olá, Edivaldo, queria agradecer o convite, estou muito feliz de estar aqui para a gente ter esse bate-papo. Falando um pouquinho desse desafio que enfrentamos, onde a nossa área, ela envolve... Ela é complexa, né? A gente pode dizer que ela é uma coisa complexa, então não há soluções simples para questões complexas. Então, quando a gente pensa do nosso cenário, a gente pensa em fornecedores, nós estamos falando de regulatórios, onde também envolve certificações, a gente fala do paciente que está no centro, as questões que envolvem também comerciais, operadoras de saúde, seguradoras. Então, todo esse cenário, ele precisa sobreviver. E é uma relação de ganha-ganha. Isso é muito importante dentro desse cenário para a gente entender aonde estamos. Quando a gente fala do Brasil, o Brasil ele vive hoje dois movimentos, né? Ele tem o SUS e tem a saúde privada. Dentro da saúde privada, ela também atende o SUS. Ela também presta serviços ao Sistema Único de Saúde. E a gente comparando com os outros serviços, por exemplo, o Reino Unido. O Reino Unido ele tem uma população e um governo onde tem um serviço público que ele é muito maior do que o privado. Então, as características do Reino Unido falam de um serviço que é mais público. Nesse serviço público, o que eles trabalham lá hoje? Eles trabalham uma comunicação integrada, buscando um prontuário eletrônico ou sistemas que consigam trabalhar a comunicação entre a gente pode falar das classificações assim da doença ou do nível de necessidade de atendimento, uma necessidade mais preventiva, uma necessidade mais curativa, uma necessidade de um tratamento crônico. Então, com isso, eles conseguem trabalhar a comunicação desses prontuários entre as redes deles, ajuda a trabalhar também a eficiência, no que a gente fala da operabilidade de redução de custos, melhora o desperdício. Então, isso é muito importante. E diminui, de uma certa forma, a fila, porque você tem um tratamento que busca uma assertividade e tem uma continuidade do processo. Não que a gente não diga que lá não possa ter fila, porque quando você trata de uma população grande, isso também, às vezes, tem, inclusive, movimentos. Mas a gente sabe que, para casos graves ou casos complexos, as questões de fila acabam sendo melhores nesses países do Reino Unido. Cris, a gente estava conversando ali fora há pouco, eu comentava contigo
sobre um artigo que recentemente eu escrevi sobre saúde suplementar, um cavalo de pau na carroça dos desejos, né? Esse foi o título que eu coloquei. Bom. E hoje eu vejo um desafio enorme, porque assim, na condição de superintendente assistencial de um hospital que para mim hoje é uma referência não só aqui em Brasília, mas no mundo como um todo, né? O Sírio-Libanês é uma excelente referência e vocês têm uma série de pactuações também com o sistema privado e público para poder fazer entrega de serviços. Me fala um pouquinho da sua experiência desse desafio, né? Porque assim, eu imagino que na condição de uma pessoa que olha para desfecho clínico o tempo inteiro, você não vai olhar para o paciente do SUS e botar ele numa prateleira e para o paciente privado e colocar na outra. Então o desfecho clínico precisa ser o mesmo quando você está olhando e falando para a gente. Mas a gente sabe que o SUS ele não paga a conta do sistema de saúde, né? Então esse financiamento ele tem que sair de algum lugar, né? Você falava de gerenciamento de fila, eliminação de desperdício, então, e aí a pergunta é direta mesmo, a governança, nesse caso, no final das contas, paga a conta? É desafiador. Então, vamos pensar como que a gente trabalha dentro do Sírio-Libanês. Nós somos uma instituição filantrópica. O que isso quer dizer, né? Para a população, às vezes, que fala, o que é uma filantropia? Tudo que a gente gera de resultado financeiro, ela volta para dentro da instituição para que a gente apresente melhorias em qualidade de serviço, em experiência do paciente, em capacitação de equipe, em desenvolver projetos, em desenvolver pesquisa. O Sírio ele vem de uma história pioneira de várias questões, por exemplo, unidade de terapia intensiva, ele tem questões pioneiras nesse sentido de estudos. Então, quando a gente trabalha com o privado e o SUS, o paciente do SUS, a gente não separa. Não existe separação de produto, de assistência, não é sobre isso. O que a gente entrega para um, a gente tem que entregar para o outro. Às vezes, o que vai ter uma diferença é de área física, as estruturas físicas, porque isso denota uma locação, ou às vezes um espaço que pode ser diferente, ou até uma exigência daquela população, onde a gente também trabalha com a experiência do paciente, então isso pode ter uma diferenciação quando você olha para isso. Mas quando a gente fala assim, linha de cuidado, ela é igual. O desfecho clínico procura-se igual o resultado, e a gente sempre baseado em literatura e estudos. Então, o número de leitos que o Sírio hoje coordena na área privada é bem menor do que na área filantrópica. E também o que ele faz dentro da filantropia é muito maior do que dentro da área privada. Deixa eu pegar esse gancho, assim, porque se tem uma das coisas assim, que é muito provocativa dentro do sistema de saúde hoje, e aí quem está assistindo a gente aí vai perceber, é a tal da sustentabilidade, né? Porque antigamente sustentabilidade olhava muito para as coisas verdes do mundo, né? E hoje sustentabilidade, antes de tudo, eu preciso também olhar para a governança financeira, né? Então, quando você pega um tratamento de alta complexidade hoje, por exemplo, um dos papéis que eu acho que são extremamente relevantes hoje que o Sírio faz é dar acesso, né, para esse paciente, inclusive do SUS, a tratamento de alta complexidade. Correto. Que manobra que você faz, que arranjo que você faz para que isso aconteça e no final tem a sustentabilidade financeira como um dos pilares da sustentabilidade do negócio? Veja, o que é importante é entender uma previsibilidade para aquele tratamento. A gente sabe que tem custo, um tratamento tem custo. E tem custo para dar um resultado, eu falo de tecnologia e recurso, e também tem uma questão que a gente fala de qualidade de vida. Não é só sobre entregar ele vivo, a gente quer entender, ele vai estar... Quais as condições que a gente vai entregar para a sociedade? Isso é um ponto. Então, quando a gente pensa nas questões de sustentabilidade financeira, sempre que a gente vai fazer uma linha de cuidado e um protocolo, a gente tem uma previsibilidade do que aquilo do que a gente precisa para entregar. E dentro disso também, a gente fala de qualidade assistencial. Porque sem a qualidade assistencial, como é que você vai buscar um desfecho? Então, talvez isso seja uma diferenciação
que é buscar o melhor resultado, a gente faz contas para aonde a gente quer chegar, e isso acaba ocorrendo negociações com a operadora de saúde, com o Sistema Único, entendendo qual é o ganha-ganha para todos. E a ideia é entregar o melhor para todos, porque é um ganha-ganha, né, de multimão. E olha só que coisa interessante, né? Eu discuti esse assunto ontem em uma reunião. Quando a gente pega, por exemplo, os modelos de pagamentos em saúde, se a gente pega o modelo americano, ele está muito voltado para... Ele já está olhando muito para pagamento por valor, né, do cuidado. Quando a gente olha, por exemplo, para o modelo britânico lá, eles estão apostando muito no gerenciamento de fila, né, de digitalização, ou seja, o foco é eliminar o desperdício para melhorar o retorno. Quando a gente olha para o sistema brasileiro, a gente ainda tem um sistema muito voltado para aquele negócio de margem de contribuição nominal. Né? Qual que é o serviço que eu tenho, por quanto eu vou vender, mas ninguém está parando para olhar a jornada do cliente e entender esse ecossistema como um todo, né? Desde o check-in do paciente em um agendamento até a continuidade do cuidado. Porque a maioria das doenças hoje, elas estão se cronificando. Se a gente pega o tratamento do câncer hoje, ele caminha para a cura e para a cronificação. As doenças cardiológicas e metabólicas estão indo para o mesmo sentido. Então, assim, ainda existe espaço para margem de contribuição e estudos de margem de contribuição nominal, onde o propósito final é entregar desfecho clínico olhando para a jornada. O que você entende sobre esse seu ponto de vista? Olha o que é interessante. Vamos pensar na jornada do cliente. Eu estou no hospital e eu vou tentar associar as duas informações. Vou tentar trazer um caso aqui para vocês entenderem as duas situações, o modelo britânico, o modelo americano, e tentar trazer para o modelo brasileiro. Então, o cliente vai a um hospital e ele começa o tratamento lá. Se ele ficar pulando de hospital e não tiver uma eficiência, ou então não tiver uma fidelidade naquela instituição, engajamento. Você concorda que se ele não tiver engajado, ele vai onerar mais o plano de saúde, sim, ele vai perder tempo para a cura da doença dele ou melhorar a situação dele. Então, isso não agrega valor para o sistema como um todo. Ele onera o sistema. E todos perdem. Aumenta desperdício, aumenta a insatisfação muitas vezes do cliente, porque ele não tem fidelidade, engajamento, ele não encontra um público. Se ele tem um engajamento e a gente fala assim, olha, eu vou te cobrar um valor, mas você vai ver que esse cliente ele está engajado aqui, ele não vai fazer, por exemplo, 2, 3 vezes o mesmo exame de sangue dentro de um período X, a gente vai conseguir ter um cuidado com ele, para que ele tenha uma linha de cuidado, uma transição do cuidado, todos vão ganhar. E aí a gente, unindo as 3 coisas que a gente falou aqui, a gente está falando do Reino Unido, que fala de uma conectividade para que você tenha uma comunicação do prontuário e não tenha desperdício, que ele não fique andando ou perdendo tempo para o tratamento dele. Isso a gente agrega nessa ideia. E a gente tem um modelo americano que traz o desfecho. Então, se você buscar lugares que tenham o melhor desfecho, eu posso ficar menos tempo numa terapia intensiva, por exemplo, internado, menos tempo de internação, uma previsibilidade muito melhor. E às vezes a gente fala que o barato sai caro nesse sentido, porque você busca umas tabelas que podem ter um custo muito menor, aí você direciona para um outro serviço que não tem o melhor desfecho e aquilo vai te onerar muito mais. Então, estou tentando explicar isso. Nessa cadeia, se a gente associasse as 2 coisas que a gente tem fora para trazer como benefício para o Brasil, no sentido de usar essa experiência, faria todo sentido. E certamente traria mais previsibilidade para o sistema da operadora, onde a gente que custeia também esse serviço. Olha que você tocou num ponto extremamente importante, Cris, porque pensa assim, ó, quando você pega o paciente, né, o que o paciente quer? O paciente ele quer sair daquela vala comum, né? Ele precisa de alguma medida de acesso. E aí a gente tem, ao passo que a gente tem, se a gente pegar dos últimos 10 anos, nós saímos de pouco mais de 40 milhões de brasileiros com planos de saúde e nós chegamos em 2025 com quase 53 milhões de brasileiros pendurados na saúde suplementar. Mas quando a gente analisa esse número, assim, a grosso modo parece que melhorou, né? Mas
quando a gente para olhar os planos que estão inseridos dentro dessas carteiras, houve um downgrade de carteiras, né? Diminuiu o acesso dessas pessoas. Então, se a gente imaginar em uma tríade de interesses, onde... e aí eu vou pegar só 3, porque senão a lista seria enorme. Se a gente pegar o paciente, ele quer acesso no menor espaço de tempo possível. Se a gente pegar o prestador, né, o hospital, a clínica, o médico, o profissional de saúde, ele quer retorno sobre o investimento. Porque, querendo ou não, ou ele está colocando o tempo dele ali, que é a formação dele, ou outro está colocando equipamentos, engenharia clínica, estrutura, instalações e tal. E quando a gente pega o financiador desse sistema de segundo plano, porque o financiador, na verdade, é o paciente, mas o intermediário no ente lá, que é a operadora, eles querem previsibilidade, porque, vamos pegar aqui, a gente tem um caso recente agora de uma grande rede de operadora, de uma grande rede de tratamento de câncer que tem no Brasil, que tinha quase 20% da sua receita dentro daquele que eu chamo de receita podre. Ou seja, é o procedimento que foi solicitado, que foi autorizado, mas que não vai receber. E que está tendo sérios problemas agora, exatamente em função disso que você falou. Não tem o ecossistema ali do modelo integrado, ou seja, são clínicas que ficam dispersas e para cada ponto que o paciente desse serviço para é um recomeço, né? E eles têm lá programas no sentido de tentar fazer realinhar esse ecossistema, mas muito difícil, porque eu não tenho toda a infraestrutura de recursos, eu não tenho o Cancer Center, entende? Então, eu acho que iniciativas hoje que são mais integrativas no sentido de unificar a linha de cuidado, ela tende a entregar mais valor para o paciente. E aí valor no conceito talvez mais de hoje, porque é valor para o outro, né? Não é valor para a gente. E ainda tem muito disso. Então, nesse cenário de margens, né, e de estudo, eu acho que, de verdade, a gente ainda está engatinhando, mas o que me alegra, por exemplo, hoje quando eu pego o ranking das melhores instituições do mundo, eu vejo o Sírio-Libanês entre as melhores instituições do mundo, né? E eu sei que ela que conseguiu isso a duras penas, né? Quando a gente pega hoje algumas instituições públicas, por exemplo, a Santas Casas, nós vemos essas Santas Casas com excelentes resultados. Mas tem inversão de tabela também, né? 70% é público, 30% é privado, mas é os 30% do privado que paga o financiamento daquele paciente do público. O modelo híbrido de prestação de serviços hoje no Brasil, Cris, na sua opinião, está descasado? Eu acredito que sim. Se a gente tivesse uma integração, por exemplo, de prontuários, não tivesse tantos sistemas, já caberia uma integração importante. Acho que o Brasil ele tem condição de fazer isso. A gente também sabe que as pessoas, as empresas, né, estão buscando sobreviver. E a gente está tendo no Brasil um movimento de 3 grandes operadoras ou seguradoras se juntando para fazer um modelo sustentável. Como você disse, eles trabalham com pouca previsibilidade. O sinistro deles está muito alto. A gente tem uma população que está envelhecendo, que isso também... Então, a gente tem as questões de qualidade de vida, de recursos para essas pessoas. Então, está piorando também as questões das doenças crônicas, né? Então, o acesso a tudo isso também dificulta. E eu vejo a importância da gente integrar esses assuntos que você colocou. E a nossa população, um ponto importante que você colocou, a gente tinha produtos de saúde, de convênios, por exemplo, assim, de operadoras, né, as carteiras de convênio, a gente tinha uma população que tinha um convênio premium, que usava pouco, e agora esse premium, por estar tão elevado que estava pagando o resto, porque usava até menos, ele está mudando de plano. Sim. Muito depois da pandemia. Está mudando de plano, como você colocou. Em compensação, você trouxe os números aí. Tem população entrando para o sistema das carteiras de saúde. Essa população ela é uma população que é a que
mais sofre, que não tem uma qualidade de vida, então elas buscam mais o sistema de saúde, tem a tendência a onerar um pouco mais. Porque no Brasil a gente precisa trabalhar um pouco mais com prevenção, com qualidade alimentar, com atividade física, para também equilibrar esse cenário da saúde, para não ter tantas doenças crônicas no envelhecimento e ter tantos problemas que oneram de uma forma grave, né, o sistema como um todo. A gente sabe também dos processos cirúrgicos, que são caros dentro da nossa instituição, e os desfechos que trazem resultados negativos. Deixa eu pegar esse ponto, porque assim, recentemente eu escrevi sobre planos populares. Eu sou um crítico ferrenho aos planos populares, Cris, porque eu acho que, sabe aquela solução de bombeiro, assim, que é só estar apagando o incêndio? Quando eu vejo planos populares, para mim é um escoamento da autocomplexidade para o sistema público de saúde. Ou seja, eu vou fazer um plano popular baratinho, que cabe no bolso de todo mundo. E a gente sabe que não vai pagar, né? Que eu vou pegar sempre o paciente na fase mais aguda dele, eu vou resolver um pedaço do problema dele, mas a hora que precisar da cirurgia, da ressonância, da tomografia, da biópsia, esse paciente vai... ou ele vai ter que botar a mão no bolso e vai pesar muito, ou ele vai cair de cara no sistema público de saúde. Então eu vejo isso com muita preocupação, porque assim, o sistema público de saúde, a gente sabe, e vocês que estão aí também sabem, ele já está sobrecarregado e saturado faz tempo. Se tem um negócio que incomoda hoje o sistema público de saúde, chama-se fila. Um paciente com câncer hoje chega no sistema público de saúde e é provável que quando ele conseguir atendimento e o resultado da biópsia, o estadiamento dele mudou. Ele já tem uma doença com comportamento totalmente diferente, com um prognóstico totalmente diferente. Então, você enxerga hoje, de alguma medida, e aí me ajuda a compreender também, a oportunidade de gerar acesso, mas um acesso qualificado com plano popular? Veja, eu tenho preocupação com isso. O que eu entendo é que a gente deveria investir em avaliações precoces e andamento, tratamento precoce. Porque essa fila, ela só piora o sistema. Quando ele tem acesso à saúde, ele já está com uma complexidade que vai onerar muito mais. Então, você poderia fazer um tratamento oncológico que não chegou num nível de quimioterapia, um outro tratamento poderia atender, né? Ou não chegaria em níveis extremos, mas como ele não tem acesso, como você colocou, chega muito pior. Para falar de populares, me espanta um pouco, assim, eu consegui conceber também que vai ser fácil conseguir planos populares para que a gente atenda a tudo isso. O que eu acredito muito é que os planos populares deveriam trabalhar na prevenção. Isso, para mim, faz todo sentido. A gente trabalhar recursos na prevenção, porque mesmo nos populares, eles não atuam nisso. E é isso que eu acredito que faria a diferença. Ter planos populares que trabalhavam extremamente na prevenção para trazer melhores resultados. Só que a gente sabe que no Brasil a prevenção não é remunerável. Quando a gente fala, a gente está numa instituição, por exemplo, você faz prevenção de lesão por pressão, prevenção de infecção. A gente pede um dispositivo que vai melhorar o recurso para ele não ter infecção. A gente tem uma dificuldade ainda no Brasil para ser pago recursos de prevenção. Então, isso eu acredito que precisa mudar. Deveriam se valorizar muito a prevenção, porque ela mitiga valores que podem ser muito maiores caso ele adquira a doença. Entendi. Eu acho assim que todo problema e toda contramedida traz consigo as suas consequências. Novos problemas. Se a gente ficar parado assistindo tudo que está acontecendo, nada vai mudar. Então a gente precisa ir testando, né? Mas a sensação que eu tenho é que ainda é um modelo de testa, né? Muito no sentido mercantilista mesmo, sabe? Muito no sentido só de obter ganho do ponto de vista financeiro.
e muito pouco propósito. Quando você fala de prevenção, Cris, me vem em mente o screening, né? Se você tivesse hoje o screening muito bem estabelecido dentro das unidades de prevenção, talvez a gente não precisasse tratar tanta doença, né? E aí eu queria que eu sei que você viaja muito, depois vocês vão ver uma historinha da Cris viajando pela Ásia. Mas eu queria que você falasse um pouquinho, você acha que a tecnologia hoje, ela pode diminuir a distância e reduzir o impacto do custo hoje na prestação de serviços hoje, seja de alta ou que seja de uma cabine de atendimento a um robô para fazer uma cirurgia? Olha, Edvaldo, você tocou num assunto muito importante. Eu acredito na tecnologia para que a gente entregue um melhor resultado de assistência. Eu acredito piamente nisso. E por que eu te trago isso? Pelas viagens também que eu conheci e pelas coisas que eu tenho lido, né, dentro do contexto. A gente pode colocar tecnologia para reduzir, eu não posso te dizer custos, mas uma certa forma de custo de pessoas, porque não é sobre isso que eu quero dizer, assim, a tecnologia vai entrar para a gente cortar recursos humanos. Não é sobre isso. O que eu quero dizer é assim, a gente pegar os recursos humanos e usar ele de uma forma direcionada para o cuidado do paciente. Então, eu vou te dar um exemplo. No Sírio-Libanês, nós implantamos um protótipo agora de entrega de medicamento por robô. Então, antes, o que a gente faz? A gente tem alguns sistemas já dentro do hospital, que é tubo pneumático, então eu preciso de um medicamento, vem pelo tubo pneumático e chega até a unidade. Eu tenho dispensários eletrônicos, onde eu posso, a prescrição segue, né, via sistema para o prontuário, para esse dispensário eletrônico, e a equipe pode retirar esse medicamento. Então, são tecnologias que diminuíram. Por exemplo, farmácias, que a gente tinha, farmácias satélites, que tem controle de estoque, que tem outras coisas envolvidas. Em um dispensário eletrônico, você consegue controlar isso de uma forma automatizada, diferente. Consegue controlar. No sentido de controlar, ter previsibilidade, saber quem é que retirou, para quem foi aquele medicamento. Então, tem controles para você ter uma previsibilidade. Quando eu estava te falando desse protótipo de entrega de medicamento por robô, é assim, o que eu não tenho no tubo pneumático, que não consegue chegar, no que acabou no dispensário eletrônico, aquele item não é um item que precisa estar lá, porque é um item que não é de corriqueiro, e aí eu preciso receber da farmácia. O que a gente fazia antes? Colocava um mensageiro para estar entregando esse medicamento. A gente automatizou através de um robô de entrega, que a gente chama de robô delivery, e esse robô, ele chega na unidade e ele entrega esse medicamento. Como é que ele funciona? Ele tem automação com elevadores e com portas automatizadas. Então, tudo isso, claro, requer um investimento. Mas quando você olha isso, o custo desse robô e o tempo que ele gastou é uma coisa super incrível, assim. A gente calculou o tempo dele, eu vou trazer esses detalhes porque é uma nuance legal para vocês entenderem. Quando o recurso humano que ia levar esse robô, o mensageiro, vou te trazer uma situação bem prática. Vamos supor que sou eu para entregar na sua unidade um medicamento. Eu saio da farmácia com a minha entrega e chego lá na sua unidade. Você olha para mim e fala assim, aguarda um pouquinho, eu estou resolvendo, eu já recebo a medicação. Eu fico lá esperando. Quando você termina, a gente vai trocar informações. Oi, como que você tá? Vim te entregar o medicamento. Então, a gente, como um bom brasileiro, a gente bate um papinho, eu entrego a medicação e depois eu volto para a farmácia. Para vocês terem uma ideia, a gente calculou esse tempo de uma pessoa entregando e do robô entregando. Como é que funciona o robô? O robô, ele recebe da pessoa que está controlando as informações da farmácia, recebeu um pedido, ela vai mandar e ela digita a unidade que é para o robô ir, e ele segue um roteiro como se fosse um Uber. Ele está destinado para aquele roteiro. Ele chega na unidade, ele sinaliza. No nosso caso, ele sinaliza ligando no ramal do posto de trabalho. Tocou no posto de trabalho, quem atende, ele fala, estou aqui para entregar o medicamento. Ele fala isso. Ele espera 2 minutos. Se a pessoa não vá até ele, coloca a sua digita a senha para abrir a portinhola e retirar, porque a gente tem um controle de quem está recebendo, ele volta para a farmácia.
Ele volta para o seu local. E ninguém quer isso, né? E ninguém quer isso. Então, o telefone tocou, a pessoa fala, só um minutinho, já vou resolver. Então, já vai lá, retira o medicamento e já armazena dentro da unidade ou no carro de medicação, onde precisa ser armazenado. E nós calculamos esse tempo, e eu quero trazer essa eficiência para você. Quando era um ser humano levando, e com todas essas nuances que eu coloquei para você, ele gastava 3 vezes mais. O robô gasta 1/3 a menos de tempo. Porque ele não tem essas interfaces. E aí tinha outras coisas, assim, vamos supor que eu cheguei e esse dia eu não estava feliz, não te dei um bom dia, aí você me notifica, fala, olha, Cristiane, hoje não estava de bem, me tratou mal. O robô não tem isso, ele é um padrão. Então tem uma relação ótima com o robô. E olha que legal, né, assim, e aí para vocês fica a dica, assim, o nome do processo que foi utilizado para esse mapeamento é diagrama de espaguete. E quando você pega o mapeamento da jornada do seu cliente, você pega o cycle time, que é toda a jornada, desde a farmácia até a chegada no posto de entrega. Você pega o target time, que são as etapas de cada intervalo daquele processo, e o pitch time, que é o tempo, exatamente o que a Cris falou. Então, houve ganho de ciclo, houve ganho de pitch e houve ganho de target, né? Então, ou seja... E mais aí, Cris, eu acho que você tocou... Eu queria só te falar uma coisa, que eu deixei de falar. Deixa eu falar antes. Aí você vai falar assim, e o colaborador foi demitido? Você foi desligado? Foi reposicionado, lógico, né? Foi reposicionado numa atividade que agregava muito mais valor. E a gente precisava do intelecto dele para raciocínio e tal. Então, nós não desligamos, nós realocamos e ganhamos eficiência. E isso eu acho que vai muito ao encontro de uma pergunta que eu queria te fazer, e que eu sei que você tem muita autoridade para falar sobre isso, que é sobre diversidade. Eu sei que você trabalha muito a respeito desse tema, mas assim, uma coisa que eu venho observando, dificilmente hoje eu paro para conversar com um profissional de saúde que ele não tem pelo menos uma tarja preta na gaveta. Infelizmente está assim, as pessoas mentalmente estão adoecendo, né? E os nossos colegas, eles adoecem por mais diversos motivos, né? Por agressão, por excesso de jornada de trabalho, Poxa, eu tenho amigos que pediram demissão de serviços públicos porque não conseguia conviver com a incapacidade de saber o que fazer, mas não ter o recurso para poder cuidar do doente. Então, como que é a sua experiência, Cris, com relação a como cuidar de gente, ao passo que para isso você precisa também cuidar daqueles que cuidam dos pacientes? Esse é um processo desafiador, assim, culturalmente, dentro do sírio-libanês, a gente tem isso na essência, que a gente quer cuidar das pessoas que estão lá dentro. São processos que nós estamos trabalhando e desenvolvendo, nós temos o núcleo que trabalha com isso da saúde mental do colaborador, aliás, isso a gente não está falando do paciente, né? A gente está falando do funcionário, é um núcleo voltado para isso, que tem várias ações que são envolvidas. Eu vou te dar um exemplo de uma das ações. A gente observa na mídia questões que estão de agressividade do paciente com o profissional de saúde, né? O que a gente tinha no passado? A gente tinha mais uma informação falando que a gente tinha uma agressividade médica, não era? Com o profissional da saúde, era mais o médico. Isso mudou. A gente tem pouco a dizer, falas falando que o médico está sendo agressivo. Mas a gente tem ao contrário, agora o paciente sendo muito agressivo. E a gente tem um código dentro do Sírio chamado Código Atlas. É um acrônimo. Mas o que quer dizer esse Código Atlas, para vocês entenderem? Da mesma forma que a gente tem um código para atender uma emergência dentro do Sírio, então assim, o paciente teve um mal-estar súbito e a gente aciona e uma equipe em 2 minutos chega para atender aquele paciente, a gente tem esse chamado Código Atlas. Então envolve questões que são de desrespeitos, de agressividade, que se o colaborador ou o profissional da saúde estiver dentro do Sírio trabalhando e passar por uma situação dessa, ele tem como acionar. E ele é dividido em 3 níveis. O primeiro nível, ele aciona, que vai fazer o acolhimento e entender.
vai entender o cenário, vai entender o que está acontecendo e vai acolher. Então, é um processo de emergência para acolher aquele profissional de saúde. Uhum. Precisou de um a mais, ele virou uma segunda vítima, a gente tem a segunda instância. E a última instância vai à diretoria e ao nosso sistema jurídico. Então, a gente olha todo esse cenário para proteger o nosso profissional da saúde. Tá? Então, isso é uma das ações. A outra ação que a gente tem dentro do Círio, para que melhore essa perspectiva da saúde mental, é um trabalho que a gente chama Trabalho com Alegria. O que quer dizer esse trabalho? É um trabalho onde você tenha o poder da fala. Isso é muito importante. Porque às vezes você é oprimido, você tem soluções para melhorar suas atividades, a sua sobrecarga, e você não tem o poder da fala. E nesse trabalho com alegria, que a gente chama, é um trabalho que envolve accountability, você coloca as suas ideias, você traz as soluções e você faz parte delas. Então, tem várias coisas que estão relacionadas a isso. Então, esse é um outro ponto. Tem as questões que a gente tem um grupo que é para colaborador, que envolve psicólogo, assistente social. Então, quando a gente fala de saúde mental, dinâmica, né? Ela é multifatorial, porque envolve tantas relações com o trabalho, com quem você está se relacionando, envolve relações também que a gente pode dizer que a saúde mental ela envolve questões financeiras, e a gente começou a falar um pouquinho aqui dos desafios de trabalho, quanto a gente consegue remunerar aquele profissional de saúde para que ele consiga trabalhar, de repente, em uma única instituição e custear o que precisa. Então, envolve questões financeiras, envolve o ambiente de trabalho. Então, dentro desse ambiente também tem o compliance, são caminhos que você pode fazer algumas manifestações. A gente tem as notificações, que são muito importantes. Então, acho que permeia também dentro do que ele tem que se sentir ouvido, ele tem que se sentir seguro para colocar situações também que não estão legais dentro do ambiente, né? E, Cris, então, isso faz diferença. Assim, você tocou num ponto que eu acho que é extremamente relevante, que é o sistema de gestão top-down, né? Mas na lógica que você está colocando, e aí fica a dica, turminha, pega o código aí, hein? É muito mais bottom-top, né? Assim, você está falando de um sistema de gestão que ele tem o seu planejamento, mas dentro da governança e do gerenciamento, você parte sempre de baixo para cima no Kaizen, né? Na melhoria contínua. Você tem muita experiência, obviamente, dentro do que você faz. Eu sempre gosto de olhar para as coisas com a dinâmica, eu sempre começo o meu dia assim, ó, de tudo que eu preciso fazer, o que eu não posso deixar de fazer. Todo dia eu começo o meu dia assim. Porque todos nós, dentro do sistema de saúde, nós temos muitas coisas para fazer durante o dia. E se a gente, pelo menos na minha cabeça, se eu não fizer esse exercício, assim, parece que eu termino o dia com a sensação de que eu não fiz nada, né? Então, quando a gente faz essa pergunta, o que eu não posso deixar de fazer, automaticamente eu estou priorizando aquilo que entrega mais valor, né? Que conselhos você deixaria hoje, né, para os gestores que, de alguma forma, olham para a gente e falam assim, poxa, eu gostaria de estar ali, né, de fazer igual ou melhor a Cris, o Edivaldo e tantos outros conseguem fazer. Que conselho você daria para essas pessoas? Pelo menos assim, me dê 3, que você não abre mão. O que eu não abro mão? Primeiro, a gente tem que trabalhar com um propósito. Tem as questões financeiras, mas você tem que ter um propósito de entrega. Acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar que é esse engajamento. A gente tem que ser movido por um engajamento e um propósito. O segundo, como gestora, você não pode trabalhar com achismo. A gente precisa ter números para a tomada de decisões. A gente precisa ver o que está acontecendo. Não pode ser porque eu ouvi dizer, porque é melhor. Você tem que usar isso e fazer testes pequenos antes de grandes implantações. Então, isso faz, para nós, na minha visão, faz muita diferença,
para fazer a entrega. Então, um propósito, um engajamento, porque a gente sabe que isso, no dia a dia hoje, a gente tem sentido dificuldade dos profissionais de saúde e a gente entende, às vezes, por alguns motivos, mas a gente eu acredito que as pessoas, todas as organizações, elas são movidas por pessoas, né, Edivaldo? Não é um nome, são pessoas. Então, às vezes as pessoas falam assim, eu quero ser igual ao sírio-libanês. O sírio-libanês, o que move eles são as pessoas que estão ali dentro. É elas que fazem a diferença, que trouxeram a marca, que traz a cultura. Então, isso envolve engajamento, envolve o que você quer ser, o que você quer perceber, muito além de questões que envolvem financeiramente, não é sobre só o financeiro. E números, hoje, dá para fazer preditivos, dá para organizar, e a tecnologia, quando a gente fala desses números, vai fazer diferença, porque a gente olha hospitais que estão com alta tecnologia, a gente não falou um pouquinho aqui da China, por exemplo, que está atuando em grandes hospitais de leitos enormes, né? E está ganhando tecnologia com um número de recursos humanos menor, no sentido de fazer algumas atividades operacionais, mas direcionando para o intelecto, para a melhor entrega de resultado, de desfechos, e calculando o número. Então, por isso que eu falo que o achismo hoje não pode ser mais colocado em prova. E essa outra questão, que, como eu falo que é pessoas, o brasileiro, a gente tem que se dedicar também ao conhecimento, a buscar o melhor conhecimento para galgar outros áreas, outros horizontes. Então, se vale a pena, eu acho que essas 3 dicas ajudaria numa trilha, né? Então, fazer e ser feliz, não tomar decisão sem planejar, sem organizar, sem saber aonde você quer chegar, né? Então, acho que isso faz muito a diferença. Tem uma coisa super interessante, né? Que acho que é Deming que falava que em Deus ele acredita, né? Eu acreditava, né? O resto ele olha para os números, para os dados. Então, é difícil a gente pensar em um sistema de saúde hoje complexo como está, a gente conseguir fazer uma governança eficiente sem olhar para dados, né? Mas o que eu percebo é que a gente olha hoje, por exemplo, para dentro de muitas instituições e nós conseguimos ver instituições que estão abarrotadas de dados, mas que não conseguem transcrever esses dados em informações. Poxa, eu tenho no meu dia a dia contato com empresários, com empreendedores, com profissionais do segmento de saúde. Recentemente, agora, eu até lancei uma campanha que o slogan era mais ou menos assim, ó, eu trabalho muito e a minha clínica só dá prejuízo. E é mais ou menos isso, né? Assim, tem muita gente que quando não olha exatamente os dados, os resultados, a sensação é que está trabalhando e não está entregando valor nem para os outros e nem para ele próprio, né? Então, acho que falta muito esse despertar para um modelo mental dentro do sistema de saúde, para que a gente consiga entender o sistema de saúde como uma instituição orgânica que tem seus problemas, que sempre haverá seus problemas, mas que no final do dia alguém tem que pagar a conta, né? E aí deixa eu te fazer uma pergunta, e é bem provocativa mesmo, não, nem está nas colinhas que eu coloquei aqui. Na sua visão, Cris, assim, olhando para frente, e quando eu falo para frente, daqui 10, 20 anos, pegando a condição que nós temos hoje, quem vai pagar a conta, por exemplo, da longevidade? Porque quando a gente está falando de longevidade, a gente não está falando de ausência de doença. A gente está falando exatamente em postergar o aparecimento dela ou conviver melhor com ela. Então, a gente fala muito mais em modelos de serviço que estão olhando para bem-estar e para experiência e menos para serviços que estão focados em diagnóstico para tratar doença. As instituições que estão hoje operando dentro do sistema de saúde brasileiro são capazes de olhar para esse cenário? Olha, Edvaldo, se eu já te falar hoje, a gente já começou essa longevidade, quem está pagando a conta são os familiares desses pacientes. Hoje quem está pagando a conta são eles. Por quê? A família.
Porque se a gente vê as instituições de longa permanência, que está crescendo cada vez mais no Brasil, e quem está pagando são eles, em que sentido que eu te falo? Ó, a gente tem essa longevidade, mas a gente está tratando AVC, vamos pegar doenças crônicas ou doenças que são agudas que levaram a uma deficiência ou uma dependência, podemos dizer assim. Então, vamos pensar, hoje ele evolui com uma doença crônica, uma hipertensão, um diabetes, aí ele está com seus 70, 80 anos, tem as demências, aí ele precisa de um cuidado. Hoje a população toda que está em volta dele, são seus familiares, estão num ritmo de vida trabalhando, porque a gente tem isso. E aí eles estão pagando altíssimos valores para colocar na casa de longa permanência, porque tem seu custo também, para você entregar uma questão. O que eu quero dizer isso? Isso acontece com a prematuridade, por exemplo, com as crianças. A gente vem tratando a doença, mas como que a gente está entregando isso para a sociedade? Então, eu faço uma forma aguda, trato de uma forma que não precisa mais do nível hospitalar, mas a longevidade também está me trazendo doenças crônicas ou uma dependência e eu devolvo para a família. E aí eu vou criar um outro cenário lá. Tanto esse cenário de dificuldade financeira para sustentar esse paciente, mas eu crio doenças também nessa família que está cuidando. Então, a gente está criando uma outra complexidade, se eu te falar bem, se a gente pensar bem nisso. E os hospitais, a ideia é, a gente precisa trabalhar como é que a gente vai conduzir isso dentro da casa da família, que hoje é muito desafiador. Cuidadores, a questão da segurança, o valor financeiro, isso está migrando para as casas, então, de longa permanência para cuidar disso. Então, é um assunto complexo também, mas que a gente já está sentindo isso na pele atualmente. Muitos de nós aqui falando, tem algum familiar que está precisando, que tem uma dependência e precisa de um cuidado e que ele não tem, e que ou tem que dispor de recursos para isso, ou você conhece alguém. A gente já está vivendo isso. E a gente não tem políticas descritas ou planejamento para isso. Atualmente eu não vejo grandes planejamentos para isso. A gente está falando de geriatria, nós estamos falando dessa questão de longa permanência, a gente está falando das questões psiquiátricas também que envolve isso, né? Demência, e a gente não tem políticas públicas bem definidas para cuidar dessa população. Cris, e você toca em pontos importantíssimos, né? Quando você fala da ILPI, que são essas instituições de longa permanência, a gente tem aí uma oportunidade, mas também um problema enorme sendo gerado, porque a falta de regulação, por exemplo, tem criado o que eu chamo de depósitos de idoso. E existe ainda uma confusão enorme na cabeça dos operadores do sistema para diferenciar ILPI, hospital de transição e home care. E isso tem gerado um problemaço, até para a gente dentro dos hospitais, quando a gente precisa planejar uma alta, né? Mas eu acho que isso dá outro podcast. Dá outro podcast. Dá outra conversa. Eu acho que hoje a gente já conseguiu abordar aqui pontos importantes, né? A gente falou um pouquinho sobre os desafios e oportunidades do mercado de saúde. Falamos um pouquinho da complexidade que é gerir um sistema de saúde. Eu costumo dizer que gerir um sistema de saúde é gerir uma cidade do interior sem recurso, né? E a gente precisa, no final do dia, garantir que tudo aconteça, né? Eu lembro que uma vez eu perguntei para um mentor meu o que era ser um gestor. Ele falou que no final do dia, garantir que tudo aconteça. A gente falou de diversidade, né, acesso, respeitabilidade. Eu acho que o conceito de valor ele precisa ser reorientado no sentido de que valor precisa partir do sentido que é valor para quem recebe, né, assistência, o cuidado, o serviço, e não efetivamente, às vezes, a gente vai fazer o que a gente imagina que é valor para a gente, né, mas esse respeito precisa acontecer. Acho que as 3 dicas que você deu, não só a turma que está em casa vai levar, mas eu vou levar também. Eu acho que, e aí, Cris, eu penso isso, que o sistema de saúde como um todo, ele precisa de líderes que tenham coragem.
coragem de sair do mais do mesmo, né? Porque a maioria fala que está inovando, mas no final do dia você olha para aquilo e fala assim, não, isso é mais do mesmo, né? Só fez um rebranding ali do negócio. Uhum. Então precisa ter coragem para fazer isso, e isso não é para qualquer um, né? Aliás, hoje em dia, ter coragem quando do outro lado você tem a saúde suplementar com a faca no seu pescoço é algo muito complexo, né? Eu vivo isso, eu imagino que você também, e todos que estão aí com certeza nos ouvindo também. Eu quero agradecer demais a oportunidade que você nos deu, né, de estar aqui hoje conosco, compartilhando as suas experiências. E para você que, antes da Cris fazer o encerramento para a gente, eu quero dizer para vocês que a gente está de cara nova. Quem quiser encontrar os nossos conteúdos, obviamente vai encontrar na nossa página lá no YouTube. Curte, comenta, gostando ou não, compartilha, porque ajuda demais a gente levar essas experiências para outras pessoas. Agora também vocês vão conseguir escutar a gente aí dirigindo no trânsito, no Spotify. Então acessa lá essa voz goiana que é extremamente sutil e vocês vão gostar bastante. E Cris, eu gostaria que você encerrasse para a gente, deixando a sua mensagem. Fica à vontade e já ficou aqui o desejo da próxima. Edivaldo, quero muito agradecer a todos vocês que estão aqui nos ouvindo. E quero dizer o seguinte, o gestor, né, a gente tem essa dinâmica e dessa questão que o Edivaldo colocou, que tem que ter ousadia, coragem, e hoje em dia sem isso a gente não consegue viver um dia após o outro. Eu digo isso porque eu brinco que o nosso NPS ele é sempre zerado todos os dias, né? A nossa pesquisa de qualidade todos os dias, porque para o gestor vai chegar sempre as questões que ele precisa resolver. Então, esse é o nosso papel. Então, esse é o nosso papel, resolver situações. Quando a gente fala da diversidade, queria deixar um ponto aqui também, que tem pessoas jovens engajadas, e elas vão errar, e a gente precisa dar essa oportunidade. Com isso também gera um pouquinho mais de força e resiliência para o time de gestores, porque a gente sabe que essa mudança que a gente está tendo etária mesmo, que a gente está tendo dentro da saúde, então a gente tem uma população que os profissionais de saúde que têm uma idade, outros novos entrando, com outras tecnologias que têm que ser agregadas, há uma estranheza nas relações. Então, esse é um ponto que eu quero colocar. Estranheza, em que sentido que eu quero dizer assim? Quem está acostumado a fazer de um jeito vai ter um pouco de dificuldade para mudanças. A gente é ser humano e tem dificuldade para mudanças. E a gente tem uma população jovem que aceita mudanças. Então é um desafio também do gestor ter todo esse equilíbrio, essa couraça para aguentar a pressão dessa mudança que está acontecendo dentro da estrutura. E o gestor vai sofrer isso do paciente, do profissional de saúde, da equipe médica, do fornecedor, das questões que a gente fala de regulatório. Então o gestor ele fica ali num efeito sanduíche disso. Mas como o sanduíche, a melhor parte é o recheio, então curtam essa parte do recheio, que a gente vai aguentar, né? No sanduíche não é gostoso o recheio? E no final, a gente tende a buscar bons resultados. Então, a gente fala, o gestor tem um papel difícil, ele também erra, mas ele está ali num outro propósito, querendo acertar, né? Então, nesse momento também, eu acho que faz parte dessa situação da diversidade, da gente falar um pouquinho das questões que envolvem a saúde mental, é que o gestor também é um ser frágil e que também está envolvido em todo esse cenário. Então, quero agradecer novamente. Muito obrigado pela oportunidade. Nós que agradecemos. Muito obrigado por tudo. E você que está nos assistindo, todo mês tem conteúdo novo. Curte, comenta, compartilha e venha conosco nessa jornada incrível de colaboração e transmissão de conhecimento. Um abraço para vocês e até a próxima.